Vamos guardar o silêncio enquanto cada abre sua Bíblia na página do profeta Jonas. Nos 12 pequenos profetas tem Jonas e é na escuta dele que vamos nos colocar nesta manhã. Também 2 folhas estão sendo distribuídas. Vamos tentar fazer muito rápido para distribuir. Cada um deve ficar com 2 folhas. Uma que tem o título geral, Jonas, as 3 fugas diante da vocação. E a segunda folha começa com a segunda fuga. É incontornável que cada um fique com sua Bíblia, mas não imagino um retiro sem Bíblia. Qualquer seja a tradução, não vamos fazer coisas complicadas. Todas as traduções vão ser úteis. Os de fora também têm as folhas? Ainda não? Se alguém pode distribuir também fora as folhas. Então, por que Jonas? Jonas, porque se vocação significa chamado, segue-me. Então, a primeira tentação que contradiz, que mata a vocação, é a fuga. Tu logo pensas na fuga de Jonas, na realidade, espelhando-nos em Jonas, descobriremos 3 fugas. E 3 fugas que ameaçam a cada um de nós, a toda a etapa da nossa resposta. Por isso, num primeiro tempo, nesta manhã só olharemos o primeiro capítulo, as 3 fugas diante do chamado, as nossas 3 fugas diante da vocação. Vamos começar com uma leitura simples do primeiro capítulo. Eu vou fazer algumas anotações no decorrer da leitura, às vezes para tentar ficar mais próximo do texto hebraico e, sobretudo, para poder descobrir o que acontece no coração de Jonas enquanto a gente está lendo a fuga dele. O que nos interessa é uma aventura interior, um chamado e uma resposta que acontecem dentro do coração bem antes de se encarnar em passos de afastamento para longe do Senhor. Então vou pedir se um de nós pode vir para cá para ler o capítulo, para que as 2 vozes matem um pouco a monotonia. Alguém aceita ler aqui? Se tem um segundo microfone, eu vou usar.
Estou com o texto da Bíblia de Jerusalém, mas qualquer Estamos no capítulo 1 de Jonas. De vez em quando o seu nome é Leonardo. Vou parar Leonardo para alguns detalhes que nos permitem penetrar dentro do coração e não apenas nas pegadas dele. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate. Stop. Jonas, em hebraico, significa pomba. Não é desprezativo. Filho de Amati, Emet. Emet, em hebraico, é a verdade. Então, Jonas tem dois títulos muito positivos. Jonas, a pomba, e para nós que queremos ser conduzidos pelo Espírito, não é pouco, mas ele é também filho da verdade. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. Levanta-te e vai. Eis a ordem que Jonas recebe. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face do Senhor. Fugir para Tarsis, para longe da face de Deus. Se tu tens um pouco de conhecimento amoroso bíblico, tu reconheces atrás a figura de Caim. Foi ele que primeiro fugiu para longe da face de Deus. Coloquei aqui, é o contrário do ideal proposto por São Bento a seus monges, viver sempre sob o olhar de Deus. Tu dás conta? Viver sempre na presença de Deus é muito mais do que alguns momentos de oração, é uma vida inteira vivida sob o olhar amoroso de Deus. Isso significa a vida na verdade e no amor. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou. Pagou a passagem é uma experiência que tu conheces bem. Pagar o salário do mundo que nos arrasta para longe da face de Deus. Tem um momento em que tu pagaste, tu manifestaste o teu consentimento aos chamados do mundo e às vezes tu pagaste muito caro. Muito caro. Embarcou, na realidade em hebraico é a palavra desceu. No português a gente sobe no navio. Em hebraico a gente desce no navio. Por que é interessante? Porque ele recebeu a ordem de levantar-se. Ele se levantou para descer até Jope, a praia, e descer no navio. E vai ter uma terceira vez a palavra descer. Resposta de Jonas à ordem levanta-te. E embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento violento, e houve no mar uma grande tempestade. Claro, Deus é o Senhor da criação, do mar e da terra. Daqui a poucos versículos, Jonas vai professar isso diante dos marinheiros. E o navio estava a ponto de naufragar. Neste caso, não é mais Deus. É o ser humano responsável dessas invenções desafiadoras e que um dia afundam. Deus faz levantar a tempestade, mas é o homem que faz afundar
o barco com seus desafios, o Titanic da pós-modernidade que quer viver sem Deus, o drama do humanismo ateu, Titanic, que faz afundar tantas vidas. Os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar, cada qual para o seu Deus. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Interessante. O livro de Jonas não vai, de jeito algum, desvalorizar os pagãos. Pelo contrário, o livro de Jonas, que é um dos livros mais usados na piedade e na liturgia judaica, é um daqueles que mais valoriza os pagãos. Apresenta os pagãos como homens que estendem uma mão para Deus e o Deus desconhecido tantas vezes responde aos pagãos. Continuemos. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio. Terceiro uso da palavra descer. Não apenas desceu para a praia, não apenas desceu no navio, mas havia descido para o fundo do navio. Tinha-se deitado e dormia profundamente. Pois é, desceu, deitou, dormiu. Isso expressa a resposta de Jonas à ordem: levanta-te. Mas dá para perceber que não é apenas adormecimento, se trata do adormecimento da consciência, para longe da face de Deus, a morte da alma que conhecemos bem. O comandante do navio aproximou-se dele e lhe disse: Como podes dormir? Os pagãos muitas vezes são os primeiros a nos lembrar da nossa aliança, da nossa vocação consagrada, da nossa missão profética. Como podes dormir? Em hebraico dizem dormiuco. São os primeiros a nos lembrar da nossa vocação especial, da palavra que nós deveríamos transmitir. E às vezes eles sabem cobrar a nossa coerência. Por ser eu seminarista, a minha família cobra muito de mim. Claro que cobra. Ainda bem que cobra de ti. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos. Quantas vezes são os pagãos que nos pedem a nossa oração? Não como uma forma de magia, mas numa atitude autêntica de pobreza interior. No meio da tempestade, os pagãos estão pedindo a Jonas para ele rezar. E Jonas não rezou. Jonas não voltou seu coração para Deus. E os pagãos cobram. Tu estás dormindo. É significativo que Jonas ainda não pensou em orar. E eles diziam uns aos outros: Vinde, lancemos as sortes para saber por causa de quem nos acontece esta desgraça. Eles lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E lhe disseram então: Conta-nos, qual é a tua missão? De onde vens? Qual a tua terra? A que povo pertences? Ele lhe disse: Sou hebreu e venero a Deus, ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É interessante a carteira de identidade de Jonas. Você notou? Sou hebreu, venero ao Senhor, o Deus do céu e da terra.
nas suas fibras mais profundas, ele sabe que ele pertence a um povo cujo Deus é o Senhor. A tradução venero é fraca, deveria ser adoro, pois o povo hebraico tem esta consciência que só o Senhor pode e deve ser adorado. Só que dizer eu adoro ao Senhor, quando eu estou fugindo para longe da face do Senhor, é uma mentira. E Jonas, ele professa com a boca, mas seu coração não está na adoração. Então os homens foram tomados por grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia para longe da face do Senhor. Que é isto que fizeste? Esta também é uma pergunta que volta 1000 vezes no decorrer da Bíblia. Tu te lembras? A palavra de Deus a Eva. Que é isto que fizeste? Não sou eu, foi a cobra. E a Caim. Que é isto que fizeste? Indignação dos pagãos diante de Jonas, pois os pagãos não cometem tal infidelidade como Jonas está cometendo. Indignação de Deus diante do seu povo que troca o seu Deus contra outros que não valem nada. O livro de Jeremias está cheio desta indignação. Que é isto que fizeste? Às vezes, em Eva, em Caim, a pergunta não é tão dura, ela é mais para suscitar um arrependimento, uma compreensão, uma lucidez sobre aquilo que eu fiz. Mas por parte dos pagãos é uma indignação. Não se age desse jeito com Deus. Porque lhes tinha contado. Eles lhes disseram: que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Tem esta pergunta dos pagãos, eles percebem que esta desgraça é fruto de um mal que está no meio de nós. Que te faremos? Atitude profundamente respeitosa dos marinheiros diante de um passageiro tão importante, tão próximo de Deus e no mesmo tempo tão distante dele, fugindo para longe da face de Deus. Se parece um pouco com o temor de São José diante da sua esposa grávida, compreendendo que esta moça não lhe pertence. Ele tem uma infinita confiança nela. Ele ama demais a Maria. Mas ele sente, pelo dom do temor, que Maria não lhe pertence, que ela pertence mais a Deus. De que maneira? Ele não sabe e não pode saber por enquanto. Mas ele prefere se retirar do que tomar posse de uma moça que não lhe pertence. É um pouco este temor dos marinheiros diante de Jonas. Jonas é um homem especial pelo seu povo, mas pela sua aventura também. Pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Ele lhes disse: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós. Jonas pede para si o destino das mercadorias. A tradição judaica explica que as mercadorias eram os ídolos dos pagãos, que foram jogados para o mar. E Jonas pede o destino das mercadorias, quase suicídio ou sacrifício de si mesmo.
Não respondo, pois o texto não nos traz nenhuma resposta. O interessante é que Jonas ainda nem começou a rezar, para deixar espaço a Deus, sei lá, orar e deixar Deus agir. Porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles invocaram então o Senhor e disseram: Ah, Senhor, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas não ponhais sobre nós o sangue inocente, pois tu agiste como quiseste. E tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou o seu furor. Os homens foram então tomados por um grande temor contra o Senhor, ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Interessante, no final deste capítulo, quem ora ao Senhor Deus são os pagãos. Eles começaram falando dos seus deuses, mas tocados pela palavra de Jonas, eles começaram a falar do Deus, Elohim, e finalmente do Senhor Deus. Jonas ainda não abriu o seu coração para orar. Você sabe como no capítulo 2 vai falar de Jonas lançado ao mar, engolido por um peixe. A palavra peixe vai aparecer 4 vezes, mas o hebraico, a partir da segunda vez, já não fala mais de um peixe, fala de uma peixe. Não existe no hebraico, como no português não existe falar uma peixe, mas 3 vezes fala de uma peixe. Será para sugerir que Jonas não entrou tanto no estômago de um peixe, e sim no útero de uma peixe, para morrer e renascer. Você vê facilmente a primeira fuga, aquela fuga material. Levanta-te! E ele desceu, se deitou e dormiu. Mas me interessa penetrar mais no coração e tentar descobrir a fuga espiritual de Jonas, pois ela acontece, ou pelo menos ameaça a cada um de nós de maneira muito séria. Quero falar de um pecado que está na lista dos 7 pecados capitais, infelizmente bem pouco estudado, e que me parece ser a primeira fuga de Jonas. Tu lembras, entre os pecados capitais tem a ira, tem o orgulho, tem a luxúria, tem a ganância. Tem também uma que traduzimos muitas vezes por pigrícia, e não é pigrícia. Seja na Bíblia, como na teologia mais espiritual mais clássica, não se trata de pigrícia, se trata de assídia. O que é assídia? Uma pessoa assidiosa. Tu pretendes seguir as pegadas de Jonas para descobrir o que significa assídia. A manifestação exterior da assídia é exatamente o que a gente vê em Jonas. O mal da alma que se manifesta
como negligência, indiferença por parte da pessoa que sofre assídia. Esta fraqueza se acrescenta com um sentimento de tristeza e, sobretudo, desgosto para viver a vida. A assídia alimenta nojo, preguiça, esquecimento, descontentamento, desconfiança, abandono do projeto da fé. Pronto. Você já encarou quem é a senhora assídia que pretende reinar em ti. Vamos um pouco mais profundo. Quando a teologia espiritual se debruça sobre a assídia, ela procura o que ela está fazendo. Ela diz, assídia é um verdadeiro desgosto de Deus e das coisas espirituais. Quando chega nojo, quando chega desgosto, que leva a renunciar às sugestões do Espírito, que guia e que conduz a pessoa e a comunidade cristã. Leva a acolher de maneira redutora as exigências evangélicas e os compromissos assumidos no batismo. Tá bom? Está começando a identificar, dona assídia, dentro da tua vida espiritual, desgosto, redução das exigências e dos compromissos. Chega. Estou cheio. Na vida espiritual, dona assídia te leva a adotar um programa de vida. Não sei se não é a grande doença dos consagrados do século XXI. Fecho o meu coração ao chamado contínuo da graça e do favor divino. Não quero ouvir as múltiplas expectativas dos irmãos e da história, o grito da humanidade. Não quero mais ouvir. Não quero ver a beleza da liturgia que oferece novamente a cada dia e em cada tempo a novidade eterna do mistério da salvação. Nem quero. Vamos celebrar a Páscoa da Trindade. Chega! Nesse sentido, a assídia é um fechamento egoísta e uma opção de fundo negativa. É a situação daqueles que deixaram-se apagar a alegria de ser salvos e redimidos em Cristo ressuscitado. Nem amadurece mais projetos de viva a esperança em Cristo. Dá para entender o lugar deixado a dona assídia em tantos corações consagrados, os nossos seminários, noviciados, as nossas reuniões de padres e de bispos, estão profundamente marcados pela assídia, derrotismo, negativismo. Como isso começa? Como Jonas, por um fechamento. Mas fechamento começa como? Por um esquecimento, pela negligência e pela dissipação. O esquecimento, tu sabes, os judeus dão tanta importância à memória, o contrário do esquecimento. A memória de me lembrar de Deus. Os assidiosos não se lembram as maravilhas de Deus, que sinalizaram
as etapas fundamentais da história da salvação, mas também de cada um de nós. Lembrar-se ou esquecer-se das maravilhas de Deus. Olha Jonas. Começa pelo esquecimento, continua pela negligência. O assidioso não tem mais o coração transpassado pela palavra do Evangelho. Isso foi bom no dia de Pentecostes, se eles tiveram o coração transpassado pela palavra. Hoje não me comove mais, não me transpassa mais. O assidioso manifesta indiferença. Manifesta dureza. Começa pelo esquecimento, pela negligência, continua na dissipação. Conhecemos bem esse filhote da assídia. O assidioso não acolhe mais plenamente o projeto de evangelização e de interiorização. Ele não olha mais para os santos modelos, nem se sente mais atraído a imitá-los. Dissipação. Escolho outras referências, outros modelos. A Rede Globo me ocupa muito mais do que o sacrário e a leitura orante. Tu podes fazer uma pesquisa. Quantas horas um padre, um seminarista, durante as férias, passa diante da Rede Globo e quantas horas diante da palavra de Deus. Assídia, esquecimento, negligência, dissipação. As consequências, doutor, se não reagir, uma vez parado o meu processo de cristificação e de divinização, eu não vou mais priorizar o cumprimento da vontade de Deus, nem a obrigação de caminhar segundo o caminho da perfeição. Deixe isso para trás. O processo de cristificação abortou. Eu chego a renunciar à resposta que eu devo dar a Deus, à igreja e ao Evangelho. Desceu. Se deitou, dormiu profundamente. A assídia gera em mim o que a gente chama de obtusidade do espírito, uma coisa obtusa, fechada, a gordura do coração, a impotência da minha vontade, o meu desgosto em relação aos dons de Deus. A pessoa fica amputada, se torna anêmica espiritualmente. Começa a pensar e planejar tudo segundo os seus próprios critérios. Que Deus cale a boca. Eu dirijo o carro. Que Deus cale, por favor. A igreja também. Ela já falou o suficiente. Assídia. Vamos descrever em poucas linhas a vida cotidiana da pessoa assidiosa. A pessoa vive sem entusiasmo, sem fervor, nem elan. Esquece-se da reflexão e do necessário aprofundamento da fé e, sobretudo, da realização do seu relacionamento esponsal, amoroso com Cristo. Isso ficou para trás. Torna-se difícil responder a Deus com todas as suas forças, contemplar o rosto, nem pensar, buscá-lo através da oração e no dia a dia cotidiano. Deixe para lá. Vivo a minha vidinha.
Já se esgotaram os talentos que Deus distribui aos seus servos e a pessoa recusa o convite a seguir Cristo pela porta estreita. Porta estreita! A pessoa chega a submeter-se às inclinações e sugestões do mal, vive segundo a carne e, enfim, abandona o caminho do Evangelho da vida. Ela está presa nas garras da tristeza. A assídia se manifesta como uma ingratidão substancial a Deus que em Cristo chama para uma plenitude de vida com Ele, a comunhão e deseja habitar no coração do ser humano. Mas é uma paralisia total da pessoa batizada. A assídia mata a vitalidade do intelecto, da vontade e de todo o mundo afetivo da pessoa. O intelecto não percebe mais as coisas do espírito, não dá mais conta de reagir contra os atrativos do mal e as inclinações depravadas. Insensível diante do amor de Deus, a pessoa assidiosa abandona a oração, Jonas. Não acolhe mais a palavra, levanta-te, vai para Nínive. Se comprais nos prazeres, dormir. Não expressa mais gratidão alguma a Deus. Fiz um retrato um pouco detalhado, talvez possa ajudar a confissão desta tarde. A primeira fuga de Jonas foi esta, mas tem uma segunda. Ela é bem importante para nós também. A segunda é esta mentira de Jonas. Eu sou hebreu, adoro ao Senhor, Deus do mar e da terra. Vem cá, o que significa eu adoro ao Senhor na boca de um judeu e de Jonas? Tu sabes, a adoração é um gesto exterior. Antigamente podia ser beijar a mão ou podia ser levantar as suas mãos diante de autoridades humanas. Aos poucos, a Bíblia vai reservar de maneira exclusiva estes gestos para Deus. Tem sempre na adoração duas vertentes, uma descendente da adoração que nasce do primeiro mandamento: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele, que caracteriza o povo da aliança ao qual Jonas tem orgulho de pertencer. Expressa o reconhecimento exclusivo da transcendência, infinita santidade de Deus, mas também sua proximidade. Até porque bem rápido, Deus vai revelar o seu nome, que cria entre Ele e eu uma proximidade incomparável com a dos pagãos. Poder chamar Deus pelo nome, como Ele me chama pelo meu nome. Então, desejando reconhecer, valorizar, usar de todos os dons de Deus, o judeu entra numa adoração reverencial, que é uma oferta de si mesmo. Adorar significa se receber de Deus com tudo que eu sou, com tudo que Deus me deu, me dá e há de me dar, me receber e me oferecer. Me oferecer é a vertente ascendente da adoração. Tem uma vertente descendente, porque o amor de Deus é sempre primeiro, e tem uma vertente ascendente. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ousa dizer Isaías. E é por isso que no hebraico
A palavra adorar, ela tem um sinônimo, tem uma só palavra para dois sentidos, mas para o judeu não são dois sentidos. Adorar e servir. É uma única palavra no hebraico. É a vertente descendente, reconhecer que sou nada, mas infinitamente amado, e responder pela oferta de mim que se encarna no serviço. É tudo isso que um judeu entende quando ele diz: eu adoro ao Senhor Deus. Então você entende que a adoração é a concretização do reino de Deus em ti, em mim. Recebo este reino em mim e me ofereço para que, por mim, Deus possa agir em mim, por mim, não sem mim. É a adoração de Jesus a seu Pai. É uma coisa grandiosa. E Jonas tem a ousadia de dizer: eu adoro ao Senhor. Pois é, se chama uma adoração morta. Adoração morta é aquela que recusa a segunda vertente da oferta de si ao infinito amor que se inclina sobre o seu pequeníssimo servo. E a oferta e o serviço. A adoração de Jonas é uma hipocrisia, como aquela que condena Isaías e Nosso Senhor diante dos fariseus. E para nós também existe uma possibilidade de matar a adoração. Não falo tanto da adoração diante do Santíssimo, também, mas falo da adoração da vida. Viver sob o olhar de Deus, continuamente adorando a toda hora. É isso que Deus espera de mim. É isso que ele não encontra nessa segunda fuga. Quero contar uma história que vem de São Francisco de Sales, aquele bispo dos anos 1600. Era um pregador extraordinário. E o momento da maior humildade, São Vicente de Paulo, que era seu amigo, falava que a igreja nunca tinha tido homem tão parecido com Cristo como Francisco de Sales. Francisco de Sales uma vez foi chamado pelo rei da França para uma pregação na corte real. Só que pela viagem, Francisco de Sales teve a atenção chamada por um cartaz turístico que anunciava que alguns quilômetros daqui tinha uma curiosidade. Aqui não seria uma curiosidade, mas na França do século XVI tinha um poço e no fundo do poço morava, adivinha o quê? Um negro. Já pensou? Mas como que se sabia se ele estava no fundo do poço? Não dava para ver. Era fácil. Era só você pegar uma moeda e você lançava no poço gritando: "Oh!" E do fundo do poço o negro respondia: "Oh!" Todo mundo ficava assim. Não dava para enxergar o negro, mas ouvir-se. Francisco de Sales, o bispo, ficou muito tempo observando e muita gente jogava uma moeda no fundo do poço. Oh! Oh! Aí a gente jogava para ouvir um negro. O que se pagaria? Francisco ficou muito perplexo. Decidiu ficar um pouco mais até o fechamento encerramento do dia turístico. Os turistas foram embora. Francisco ficou escondido. O que ele viu? Ele viu o dono do poço
que desceu para o fundo do poço, levou o dinheiro feliz, não tinha negro nenhum, era só o eco. Oh! Oh! Respondia o poço. Para Francisco de Sales foi um choque. Ele compreendeu a tragédia da igreja e disse: tem muitos cristãos que são assim. Eles têm ousadia de repetir como Paulo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas todas as palavras e ações deles são apenas o eco de uma educação recebida antigamente. Mas é toda uma farsa, não tem ninguém morando neles. Faz tempo que Cristo foi expulso dessas pessoas. É uma mentira, é só uma aparência, o eco de coisas decoradas desde pequenos, ou de práticas aprendidas no seminário ou no noviciado, mas não tem ninguém, não tem Cristo neles. É uma mentira. Você entende como a história é trágica? É a morte espiritual. A morte espiritual não tira de ti as práticas que tu aprendeste desde pequeno. A morte espiritual não tira o conhecimento das práticas pastorais, das técnicas de evangelização, do uso da comunicação e até da eloquência e de tantas outras coisas humanas que nós usamos. Elas não morrem quando morre Cristo dentro de mim e dentro de ti. Essas coisas permanecem e tu continuas com tua eloquência, com teu bom comportamento, com tuas técnicas de evangelização, sabendo as palavras que devem ser faladas quando tu entras em contato com fulano, ciclano, falando na rádio. Mas é mentira, pois não tem ninguém no fundo do poço. É só para levar o dinheiro. Segunda fuga de Jonas. Uma adoração morta numa alma morta. A primeira fuga é a assídia, o desgosto das coisas de Deus. Mas tem gente capaz de viver esse desgosto continuando falando, pregando, batizando, celebrando, fazendo programas de rádio, mas não tem ninguém, porque a adoração morreu. Jonas. Tem uma terceira fuga em Jonas. Tu te lembras da pergunta: o que fizeste? Tomai-me e lançai-me ao mar. E fugir diante da proposta de conversão. Jonas, sacudido pelos pagãos, convidado a rezar e a suplicar a Deus pela salvação dos pagãos e dos judeus, ele nem abriu a boca para rezar. Não apenas não fazia mais de sua vida uma adoração, um serviço ao Deus, mas ele fugia também diante do convite dos pagãos para Jonas se converter. Tu podes comparar assim esta pergunta: como que fizeste isso? Com aquela feita a Eva por Deus, depois do primeiro pecado. A Caim, depois de ter matado Abel. A cada vez esta pergunta foi uma última tentativa divina para suscitar o arrependimento e salvar o pecador. Jonas foge diante do convite à conversão. Tomai-me
e lançai-me ao mar. Tem comentadores que fazem homilias bonitas sobre o sacrifício que Jonas faz de si. É um pedido tão forte, lançai-me ao mar, que ele deixa os marinheiros horrorizados e eles vão suplicar a Deus que isso não seja contado como pecado deles contra esta vida humana. Sobretudo, depois de tudo que Jonas falou do Senhor do céu e do mar, coisas tão bonitas, que eles começaram a pensar nesse Deus único dos hebreus. Para esses pagãos, deve ter outra porta de saída, poxa vida, que não seja o suicídio. Tu te lembras do desespero suicidário de Judas Iscariotes? Que não foi capaz de ir ao encontro de Jesus e botar o joelho no chão chorando, que nem Simão Pedro, pedindo perdão. O desespero é romper definitivamente o próprio compromisso com Jesus. Considerar definitivamente encerrado o que comecei com Jesus. Considerar-se excluído da vitória de Cristo, como se a redenção não tivesse acontecido por mim. E em vez de se entregar a Deus e de entregar os seus pecados ao mar, é Deus que diz: chegará dias em que jogarei os vossos pecados profundo do mar. Isto é confissão. E Deus diz: naquele dia não me lembrarei mais dos vossos pecados, os jogarei profundo do mar. Se encontra esta citação em Miqueias, em Oséias, em Isaías e em Jeremias. Só que Jonas não entrega seus pecados profundo do mar. Ele se joga no mar. Ele opta por se entregar à morte pelas mãos dos marinheiros. Agostinho tem um texto muito bonito em que ele convida o pecador a jogar seus pecados profundo do mar. E neste instante, o pecador se torna como Deus. Ele joga os pecados profundo do mar. Foi o que Jonas não soube fazer. É a terceira fuga de Jonas. A assídia, a adoração morta, a recusa de jogar profundo do mar os meus pecados. Por quê? Porque Jonas não se ama e não pode acreditar que seja amado. Existe em Jonas um déficit de amor a si mesmo, porque ele não se vê amado por Deus, só enxerga a cobrança por parte de Deus, cobrança de uma missão impossível. E também ele já fez aquelas 2 primeiras fugas, como que agora vai voltar para trás? Sua desobediência lhe fechou os olhos sobre o amor de Deus, que esteve ao princípio de sua vocação profética e que nunca se cansou de querer associar Jonas à obra de Deus. Jonas acha que não merece mais viver. Não apenas não conseguiu trazer a vida aos pagãos de Nínive, mas agora ele traz a morte. Tu podes comparar com outros personagens que viveram este mistério de maneira bem diferente. Em quem tu pensas que passou por uma experiência desta? José do Egito, rejeitado pelos irmãos, jogado para o fundo do poço, só que aprendeu a obediência na confiança em Deus
até se tornar o Salvador dos seus irmãos. Tem muito a ver entre José do Egito, jogado profundo do poço pelos irmãos, e vai se tornar o Salvador dos irmãos. E Jesus, que assume esta rejeição, toma a nossa morte, faz dela uma oferta de amor para salvar aqueles que o crucificam. Eu disse, no capítulo 2, o autor bíblico faz um erro gramatical, falando 4 vezes do peixe, 3 vezes ele fala da peixe. Será que Jonas foi engolido não num estômago de peixe, mas sim no útero, no meio das águas? Ele vai receber uma vida nova, uma segunda chance. Mas vamos deixar por enquanto. Quero apenas que eu primeiro e cada um de nós, colocando-nos diante de Deus, com este peso que carregamos tantas vezes da rotina, do esquecimento, da negligência, da dissipação, que supliquemos ao Senhor para que Ele nos tire desta assídia, que Ele volte a fazer de nós adoradores em espírito e verdade. Que uma infinita gratidão possa novamente jurar diante da misericórdia. Jesus é o rosto da misericórdia. Os seus discípulos passaram todos por estas crises. Todos, menos Maria. E todos que quiseram ser salvos, foram salvos. Agora, o grande mal é não querer mais. Vamos cantar juntos, colocando-nos totalmente no coração de Deus, que Jonas afirma adorar e que nós precisamos aprender a adorar em espírito e verdade. Queremos voltar ao primeiro amor. Esvaziar-nos de tudo. Se temos a Ti, o que mais nos atrai nesta terra? Queremos chamar com a alma. Uma vez mais do início, queremos voltar ao primeiro amor. Queremos voltar ao amor. Esvaziar-me de tudo. Se temos a Ti, o que mais nos atrai nesta terra? Queremos chamar com a alma. Perdão, Senhor, reconhecemos
nossa iniquidade. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Reconhecemos nossa iniquidade. Os que são de Jesus crucificaram a carne. Os que são de Jesus carregam a cruz. Corações ao alto. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Põe a mão sobre o seu peito, no instante. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Reconheço. Isso, cante essa nossa iniquidade. Uma vez mais, não queremos mais ser um adorador falso. Cante. Não queremos mais estar distantes, não. Não queremos mais ser falsos, Senhor. Uma vez mais, rasgue o seu coração, cante perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Aleluia, Senhor. Rasgamos o coração e não as vestes, Senhor, nesta hora. Perdão, perdão. Perdão, Senhor. Perdão. Nossa iniquidade. Os que são de Jesus crucificaram a carne. Os que são de Jesus carregam a cruz. Antes mesmo de cantar o refrão dessa canção, baixinho mesmo, você e Deus, com a mão sobre o seu peito, com seus olhos fechados, não como todas as outras vezes, mas tomando a decisão de nesta hora ser diferente. Fale com o Senhor, reconheça o Senhor. Reconheça a sua vida, reconheça a sua iniquidade. Peça ao Espírito Santo que é nesta hora, Ele que nos convence de toda a verdade. Ele convença você da verdade que és. Ou como a verdade que chegou até aqui. Meu irmão, rasgue o seu coração e não mais as suas vestes. Não falamos mais de entretenimento, nós falamos de intimidade. Rasgue os seus corações diante do Senhor. Nós rasgamos, Senhor, o nosso coração. Quantas vezes, Senhor, vivemos de forma medíocre. E nesta hora, Senhor, nós queremos, nós desejamos ser diferentes, Senhor. Perdão, Senhor, pelo mau propósito. Perdão, Senhor, por uma visão errônea. Perdão, Senhor, pelas vezes que nos afastamos de Ti. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Deus.
O seu olhar sobre nós não é o mesmo olhar que nós nos vemos, Senhor. Porque o nosso olhar é um olhar pecaminoso. Mas o teu olhar, Paizinho, é um olhar de misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Sim, Senhor, nesta hora, que esse fogo de misericórdia também olhe para a nossa miséria. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor. Reconheço nossa iniquidade. Força, irmão. Perdão, Senhor, uma vez mais. Perdão, Senhor. Perdão. Reconhecemos nossa iniquidade. Corações ao alto, cantemos. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. se vivemos pelo Espírito, Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. e sobre toda lacuna, e sobre todo osso ressequido, sobre toda a miséria humana, sobre toda a miséria, nesta hora nós suplicamos, Senhor, sopra neste lugar, um sopro de vida, dos quatro cantos do céu, Senhor, que tome este lugar como um ruá que gera vida, como um ruá que gera vida, sopra de novo em nós, Senhor. Não uma vez mais, mas de forma nova, renovadora. Sopra, Senhor, sobre toda situação, sobre toda vida aqui presente. Sopra em nós, Espírito, gera em nós vida. Sopra, sopra. Dos quatro cantos do céu, um sopro da vida, um sopro da vida, que levanta sobre esta nação um povo santo. Um povo Fique de pé, igreja. Cante isso. Erga seus braços. Sopra neste lugar, Senhor. dos quatro cantos do céu. Cante e renasce. Erga seus braços em glória e levante. E levanta. Aleluia, Senhor. Sobre essa nação, o povo santo, o povo santo. Cantemos sopra, sopra Dos quatro cantos do céu, o sopro da vida, o sopro da vida. E levanta, aleluia, sobre essa nação, um povo santo, um povo profeticamente uma vez mais, sopra, cante, sopra, sopra, aleluia. Dos quatro cantos do céu, o sopro da vida,
o sopro da vida. E levanta, sobre essa nação um povo santo, um povo santo. Vamos nós aprendemos no início da caminhada. Solte as suas vozes, a linguagem dos anjos baixinho, baixinho. Vai deixando o Espírito Santo falar contigo. Vai deixando Ele limpar os seus ouvidos. Vai deixando Ele destravar as tuas línguas. Vai deixando Ele impulsionar o seu corpo. Como o Monsenhor Jonas muitas vezes dizia, vai orando baixinho, xiricandarabasaralabari, e vai deixando o Espírito transformar em canção, porque somente um homem novo pode entoar um canto bom. Sua ruá de Deus sopra sobre este lugar. Meterei em vós o meu espírito e vos farei voltar à vida, diz o Senhor. Dê mais volume à sua voz. Deixe o Espírito Santo orar através de você. Isso, cante em línguas, cante ao Senhor. Faz renascer, Senhor. Faz renascer no Senhor. Nos faz renascer. Devolve vida, Senhor. Aqueles que estavam com a vocação morta, devolve a vida, Senhor, nesta hora. Nós esvaziamos de nós mesmos, Senhor, nesta hora, para que o Espírito nos encha de vida, vida em abundância. A palavra do Senhor foi nos dirigida neste momento. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele me fez circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que já jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi: só vós sabeis. Então, disse-me profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, dize-lhes tu, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos diz claramente o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém em vós músculos fareis vir carne sobre vós, cobri-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. E sabereis que assim eu sou o Senhor.
No momento em que o Senhor me dava essa palavra, o Senhor me dava essa visualização de uma montanha de ossos, de um entulho de ossos, ossos sem vida, ossos secos. E o discernimento que o Senhor me dava era de muitas vocações prestes a serem abortadas. Era muitas vocações sofrendo por aquilo que Dom Dominique falava, assídia. Enquanto ele falava, você dizia: sou eu. Perdi o desejo de adorar. Perdi a vida no Espírito. E você mesmo se questionava: mas Senhor, eu prego. O povo disse que eu prego tão bem. Eu faço minha pastoral no final de semana tão bem. Eu tenho notas boas. Mas um lugar dentro do seminário lhe incomodava. Eram as vezes que você entrava na capela do Santíssimo. Porque você sabia que ali você estava completamente morto, sem vida. E eis que o Senhor te dá uma promessa hoje. Eu soprarei sobre ti o meu Espírito. Farei nascer de novo músculos, carnes, órgãos, sentidos, consciência, inteligência, sabedoria, piedade, temor de Deus. Farei surgir em você o meu Espírito. O meu Espírito que refaz todas as coisas. Sobre esta nação, meu Espírito que tampa as flechas, as brechas que ao longo do tempo você me deixou. É o Espírito de amor. É o Espírito de amor. Como cantamos, irmãos, no Veni Creato. Ó, vinde, Espírito Criador. As nossas almas, vinde visitai. Sois doador dos 7 dons. Por vós seus feitos proclamais. Vinde, Espírito Criador. Vem sobre nós. Não, Senhor, na emoção não. Na emoção não, Senhor. Mas na nossa história. Na nossa vida. Na nossa vocação. Clamemos, irmãos. Clamemos, irmãos. Abra a tua boca. Se você não tem palavra, só diga: vem, sopro da vida. Vem, Espírito. E deixa o Espírito, meus irmãos, lhe visitar. Deixa o Espírito fazer de você a habitação perpétua. Shirikanda labassuri. Shirikanto miralassuri randala cantara la 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 la. Shirikanda la 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 suri la 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 la. Shirikanda la 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 la. Cantori kistera luia da Shirikanda la la. Utere kamera la 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 suri. Idere candidi la sala bada candidi la 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 la. Idere la candere a shere ho. E levanta sobre esta nação um povo santo, um povo santo. Para encerrarmos, erga os seus braços, cante, sopra, sopra, cante, sopra dos 4 cantos do céu, sopro da vida, o sopro da vida, E derramar, e levanta sobre essa nação o povo santo, o povo santo. povo santo.
Põe a mão sobre o seu peito, respire fundo. Isso. Respire fundo. Nós estamos vivos. Aleluia. E há uma nova chance a cada instante, a cada novo respirar. O Senhor nos dá uma nova chance. Não acabou. Não acabou. Seu tempo não acabou. Aleluia, Senhor. Bendito seja. Escreva nova história. Uma nova história em mim. Não acabou, não acabou. Eu vejo Eu tô com malas desfeitas. Eu vejo mesmo malas desfeitas. E o Senhor diz que te trouxe aqui, filho. Porque Ele te separou, Ele te escolheu. Sim, o seu tempo não acabou. Não acabou. Aquela camisa azul que você gosta, aquela a calça preta que você usa naquelas missas solenes, e ao colocar na sua mala em lágrimas dizendo eu não volto mais, o Senhor diz para você nessa tarde e nesta manhã: eu te escolhi, eu te dou novo ânimo, novo vigor. Venha a vida, filho, volte à vida. Desdobra a tua túnica. Amém, Senhor. Não. Amém. Guarda a tua túnica, não. Amém. Não guarda, não guarda. Eu te tornei digno. Está aqui na minha presença e me servir. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Graças a Deus, graças a Deus. Esse é só o começo, minha gente. Graças a Deus. Nós queremos acolher os nossos irmãos que chegaram no decorrer desta manhã, os sacerdotes. Sejam muito bem-vindos. Como alguns já puderam perceber, aqui ao nosso lado nós temos uma banca da Paulus, a Livraria Paulus, então, está vendendo seus livros e produtos aqui também. E também a Fraternidade Cenáculo vai armar aí a sua tenda para fazer a venda também de seus livros e produtos. As camisetas do Renascem, o Alexandre, faz favor. O Alexandre é o nosso modelo de camisetas. Então, a camiseta do Renascem desse ano, esse é o modelo. Está sendo vendida então na secretaria, nos horários de intervalo, aqueles que quiserem comprar então a camiseta na secretaria. A cantina, R$25 o valor da camiseta. Queria informar também que a cantina só funciona nos horários de intervalos e durante as refeições, para que a gente não se disperse aqui nos momentos de reflexão. Então, irmão, agora nós vamos fazer um momento de deserto, um momento de ficar a sós, com a palavra de Deus, com aquilo que Dom Dominique nos orientava em sua pregação. Mas antes, olha para o teu irmão aí que está do lado e diz assim: para de fugir. Para de fugir. Diz assim: para de fugir, Jonas. Então, irmãos, pega essas duas folhas que nós recebemos, que vai nos ajudar nessa reflexão. E o almoço
será 13h. Então, de agora até 13h, nós vamos fazer esse momento de reflexão, de preferência a sós e guardando o silêncio. Nós sabemos que o Renascem é oração e partilha, mas que nesse momento, então, essa partilha seja primeiro com o seu coração. Observar as nossas fugas, aquilo que nós estamos fugindo de nós mesmos, como Jonas, para que depois nós tenhamos a continuidade das reflexões. Amém? À 13h, então, nós vamos dar um jeito de tocar um sino, um sinal sonoro para chamar vocês. Só queria pedir que Bahia, o estado da Bahia, os seminaristas da Bahia, do Rio Grande do Sul, assim que o toque fosse chamado, então que vocês fossem os primeiros a almoçar, porque vocês são os responsáveis pela louça do almoço. Então, assim vocês almoçam primeiro e aí já estão disponíveis para o serviço. Amém? Boa reflexão a todos. Deus abençoe.